Imagine que apenas 5 minutos dedicados a um ritual noturno podem adicionar 20 anos extras à vida de uma pessoa. Este material apresentará uma prática noturna simples que, de acordo com pesquisas científicas avançadas, tem o potencial de prolongar a vida de indivíduos com mais de 65 anos em até 2 décadas. Não se trata de suplementos caros ou programas de treinamento exaustivos. É um conjunto de ações de 5 etapas, totalmente gratuito, que leva menos tempo do que a higiene bucal diária, mas que pode literalmente reverter os processos de envelhecimento em nível celular. A terceira etapa desta rotina merece atenção especial, pois sua eficácia é tão grande que é capaz de reverter o relógio biológico do corpo, e sua implementação não exigirá absolutamente nenhum custo financeiro, começando já esta noite. William, do Kansas, tinha 72 anos quando seu médico, durante um exame de rotina, mencionou as mais recentes pesquisas sobre longevidade. William, pensando que não faria mal tentar, começou a seguir essa simples rotina noturna de 5 minutos no mesmo dia. Após apenas 6 meses, seus marcadores biológicos de idade mostraram melhorias tão notáveis que o médico inicialmente suspeitou de um erro nos resultados dos exames e insistiu que fossem repetidos 2 vezes. Passo 1. 2 minutos de prática de gratidão. Todas as noites, o cérebro humano se reorganiza, preparando-se para a longevidade. No entanto, a maioria dos idosos, infelizmente, perde essa oportunidade crucial de prolongar suas vidas. Pesquisadores da Harvard Medical School conduziram um estudo marcante de 12 anos, envolvendo mais de 8.000 idosos, e descobriram que aqueles que praticavam a gratidão diariamente viviam, em média, 7 anos a mais do que seus pares que não faziam. A prática da gratidão não se limita apenas a melhorar o estado emocional. Ela desencadeia poderosas mudanças biológicas que contribuem para o retardo do envelhecimento em nível celular e uma redução significativa no risco de mortalidade por todas as principais causas. Quando uma pessoa se concentra na gratidão antes de dormir, seu cérebro começa a liberar neurotransmissores específicos que, durante a noite, restauram ativamente as células danificadas, reduzem processos inflamatórios e fortalecem o sistema imunológico. As justificativas científicas para a capacidade da gratidão de prolongar a vida são impressionantes e bem documentadas. Com a prática ativa da gratidão, o corpo produz menos cortisol, o hormônio do estresse, que, como se sabe, acelera o envelhecimento e aumenta o risco de doenças cardíacas, AVC e demência. Os telomeros, as extremidades protetoras dos cromossomos, que determinam o envelhecimento celular, na verdade se alongam com a prática regular da gratidão, revertendo efetivamente o envelhecimento no nível do DNA. Pesquisas da Universidade da Califórnia demonstraram que pessoas gratas têm telomeros biologicamente equivalentes aos encontrados em indivíduos 5 a 10 anos mais jovens. A variabilidade da frequência cardíaca também melhora significativamente com a prática da gratidão, o que indica melhor saúde cardiovascular e maior resistência ao estresse que ameaça a vida. As consequências do negativismo crônico e do estresse são devastadoras para os idosos e podem literalmente tirar décadas de vida. O estresse crônico acelera o envelhecimento em 6 a 8 anos e aumenta o risco de mortalidade em 37%, de acordo com dados de pesquisas do Johns Hopkins Medical Center. Quando uma pessoa vai dormir focada em preocupações, problemas ou pensamentos negativos, seu corpo permanece em estado de alerta biológico durante toda a noite, o que impede a ocorrência de processos restauradores cruciais. O sistema imunológico é suprimido, a pressão arterial permanece elevada e marcadores inflamatórios circulam na corrente sanguínea, danificando órgãos durante o sono. Essa resposta crônica ao estresse equivale a envelhecer o corpo em dobro. Marta, da Flórida, inicialmente ceticamente recebeu a sugestão da filha de anotar 3 coisas pelas quais era grata todas as noites. No entanto, após ler sobre a pesquisa mencionada, ela decidiu tentar. Em apenas 1 mês de prática diária de gratidão, seus níveis de hormônio do estresse diminuíram 40%, e sua pressão arterial reduziu significativamente, sem quaisquer mudanças em sua rotina ou estilo de vida. Seu médico ficou impressionado com a melhora em seus indicadores gerais de saúde e perguntou o que ela havia mudado em sua rotina diária. A solução é incrivelmente simples, mas precisa ser aplicada consistentemente, começando já esta noite. Recomenda-se manter um pequeno caderno e uma caneta ao lado da cama. E todas as noites, antes de apagar a luz, deve-se anotar 3 coisas específicas pelas quais a pessoa foi grata naquele dia. É importante que as anotações sejam detalhadas e pessoais. Em vez de simplesmente escrever minha família, é melhor especificar o telefonema do meu neto contando sobre o jogo de futebol dele. Deve-se focar em experiências, relacionamentos e pequenos momentos, e não em bens materiais.
É necessário dedicar pelo menos 2 minutos completos para refletir sobre cada item e realmente sentir a gratidão em seu corpo antes de passar para o próximo. Deve-se começar hoje à noite, pois as células do corpo começam a se reparar imediatamente, assim que o cérebro entra no modo de gratidão antes de dormir. Passo 2. Respiração profunda para reiniciar. Quando foi a última vez que você fez uma inspiração verdadeiramente profunda, que preencheu completamente seus pulmões e acalmou todo o seu sistema nervoso? A maioria dos idosos, geralmente, respira superficialmente, experimentando ansiedade durante o dia e a noite, privando assim seu corpo do oxigênio e relaxamento necessários, cruciais para a recuperação celular adequada e a longevidade. A Mayo Clinic publicou um estudo abrangente demonstrando que idosos que praticam exercícios de respiração profunda por apenas 2 minutos todas as noites têm um risco 23% menor de doenças cardíacas e vivem, em média, 4 anos a mais do que aqueles que negligenciam essa prática. A respiração profunda antes de dormir ativa o sistema nervoso parasimpático, o modo de descanso e digestão, que permite ao corpo realizar trabalhos essenciais de manutenção e reparo durante a noite. A respiração superficial, por sua vez, gera uma cascata de efeitos prejudiciais que aceleram o envelhecimento e aumentam o risco de morte por múltiplas causas. Quando uma pessoa respira superficialmente, seu corpo interpreta isso como um sinal de perigo e mantém níveis elevados de hormônios do estresse durante toda a noite. A pressão arterial permanece alta, a frequência cardíaca é elevada e os órgãos não recebem oxigênio suficiente para funcionar e se recuperar adequadamente. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que a respiração superficial aumenta os marcadores de inflamação em até 40% e acelera significativamente o envelhecimento celular. O cérebro também sofre com a oxigenação insuficiente, o que, com o tempo, leva à diminuição das funções cognitivas e ao aumento do risco de demência. A técnica de respiração 4-7-8 é cientificamente comprovada para ativar as vias de longevidade no corpo em poucos minutos de prática. Quando uma pessoa inspira por 4 tempos, prende a respiração por 7 e expira por 8, ela envia sinais poderosos ao seu sistema nervoso para entrar no modo de recuperação. A frequência cardíaca diminui, a pressão arterial cai, e o corpo começa a produzir hormônio do crescimento e outras substâncias reparadoras necessárias para a longevidade. Pesquisadores de Harvard descobriram que idosos que praticavam esse padrão respiratório todas as noites tinham uma saúde cardiovascular significativamente melhor e viviam mais do que os grupos de controle que não praticavam a respiração controlada. James, do Texas, sofria de pressão alta e ansiedade frequente que o impedia de dormir à noite, fazendo sentir-se exausto todas as manhãs. Ele começou a praticar a técnica de respiração 4-7-8 por apenas 2 minutos antes de dormir todas as noites. Em 3 semanas, sua pressão arterial diminuiu 15 pontos. A qualidade do seu sono melhorou significativamente, e seu nível de energia matinal voltou ao que era há muitos anos. A técnica é simples, mas requer prática consistente, começando já esta noite. Sente-se confortavelmente na beira da cama e expire completamente pela boca. Em seguida, feche a boca e inspire silenciosamente pelo nariz por 4 tempos. Prenda a respiração por 7 tempos. Depois disso, expire completamente pela boca por 8 tempos. Este ciclo deve ser repetido 4 vezes, concentrando-se exclusivamente na contagem e no ritmo da respiração. Faça isso todas as noites, imediatamente antes de se deitar, tornando a última ação consciente antes do descanso. Seu coração precisa dessa reinicialização hoje à noite, pois cada dia de respiração superficial desgasta desnecessariamente o sistema cardiovascular. Passo 3. Ativação da recuperação celular. Este único passo tem o potencial de literalmente reverter o envelhecimento no nível do DNA e adicionar mais anos à vida de uma pessoa do que qualquer outra prática conhecida. Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins fizeram uma descoberta inovadora sobre a autofagia celular, um processo natural de limpeza do corpo de células danificadas e regeneração de novas células saudáveis. Quando uma pessoa para de comer pelo menos 3 horas antes de dormir, ela ativa esse poderoso mecanismo de recuperação celular, que pode, de fato, reverter o envelhecimento biológico e prolongar a vida em até 15 anos. Esse processo é desencadeado exclusivamente quando o sistema digestivo de uma pessoa está em completo repouso, o que permite ao corpo concentrar toda a sua energia na manutenção e recuperação celular, em vez de processar alimentos. Os dados científicos sobre a autofagia celular são revolucionários e representam uma das descobertas mais importantes na história da medicina em relação à longevidade. Quando o corpo não está ocupado digerindo alimentos, ele inicia um complexo processo de limpeza, no qual proteínas danificadas e detritos celulares são decompostos e reciclados em novos e saudáveis componentes celulares.
Esse processo atinge seu pico à noite, durante o sono, mas somente sob a condição de inatividade completa do sistema digestivo. Pesquisas da Harvard Medical School mostram que idosos que consistentemente observam essa janela de jejum de 3 horas antes de dormir demonstram marcadores biológicos correspondentes a pessoas 10 a 12 anos mais jovens. As mitocôndrias, que são as estações de energia das células, tornam-se mais eficientes e produzem mais energia quando lhes é concedida essa janela noturna para a recuperação. As consequências de comer muito perto da hora de dormir são sérias e envelhecem rapidamente o corpo por dentro. Quando uma pessoa come dentro de 3 horas antes de dormir, seu corpo permanece focado na digestão durante a noite, em vez de se dedicar à recuperação e regeneração celular. A produção do hormônio do crescimento, essencial para manter a massa muscular e a densidade óssea, cai até 80% se houver comida no sistema durante o sono. Os níveis de açúcar no sangue permanecem elevados durante a noite, causando danos inflamatórios aos vasos sanguíneos e órgãos. Essa inflamação crônica acelera todos os processos de envelhecimento e aumenta significativamente o risco de desenvolver diabetes, doenças cardíacas e câncer. Gloria, de Michigan, lutou por anos com baixos níveis de energia e infecções frequentes antes de aprender sobre o jejum noturno e a recuperação celular. Ela parou de comer depois das 19 horas todas as noites, dando ao seu corpo uma janela completa de 3 horas antes de dormir às 22 horas. Em 2 meses, seus marcadores de idade celular melhoraram em 12 anos, de acordo com testes especializados, e seu nível de energia aumentou significativamente, enquanto sua suscetibilidade a infecções praticamente desapareceu. Implemente essa prática de prolongamento da vida, começando hoje, estabelecendo um horário rigoroso para parar de comer, com base na sua hora de dormir. Se uma pessoa vai para a cama às 22 horas, deve parar de comer às 19 horas, sem exceções. Se ela geralmente dorme às 23 horas, então 18 horas deve ser a última refeição do dia. Durante essa janela de jejum, é permitido beber apenas água, chá de ervas ou outras bebidas não calóricas. Se necessário, deve-se planejar o jantar para mais cedo, mas nunca quebrar essa janela de 3 horas, porque é nesse momento que os mecanismos de recuperação celular são ativados de forma mais potente. Esta noite é o momento ideal para iniciar essa prática de prolongamento da vida, porque cada noite adiada é uma oportunidade perdida para a regeneração celular e a longevidade. Passo 4. Eliminação da inflamação com alongamento. Quão rígido e dolorido você se sente ao acordar todas as manhãs, em comparação com 20 anos atrás? Essa rigidez matinal não é apenas o envelhecimento normal. É uma inflamação crônica que está ativamente encurtando a expectativa de vida e pode ser eliminada com 60 segundos de alongamento leve antes de dormir. Os Centros de Controle de Doenças publicaram um estudo mostrando que idosos que realizam exercícios leves de alongamento todas as noites têm níveis significativamente mais baixos de marcadores inflamatórios no sangue e vivem, em média, 3 a 5 anos a mais do que aqueles que não se alongam. A tensão muscular crônica e a rigidez criam inflamação sistêmica em todo o corpo, o que acelera o envelhecimento e aumenta o risco de doenças cardíacas, AVC e outras condições que ameaçam a vida. A tensão muscular acumulada durante o dia não afeta apenas o conforto da pessoa. Ela desencadeia uma cascata de reações inflamatórias que envelhecem rapidamente todo o corpo. Quando os músculos permanecem tensos e contraídos, eles liberam substâncias inflamatórias chamadas citocinas, que circulam pela corrente sanguínea e danificam órgãos, vasos sanguíneos e tecidos cerebrais. Pesquisas da Mayo Clinic mostram que a tensão muscular crônica aumenta o risco de doenças cardiovasculares em 28% e de comprometimento cognitivo em 35%. A circulação sanguínea é limitada quando os músculos estão tensos, o que impede o fornecimento adequado de oxigênio e nutrientes aos órgãos e restringe a capacidade do corpo de eliminar resíduos e toxinas. O alongamento simples visa especificamente as áreas onde os idosos experimentam a tensão mais perigosa para a vida. A tensão no pescoço e ombros limita o fluxo sanguíneo para o cérebro, aumentando significativamente o risco de AVC e comprometimento cognitivo. A tensão na parte superior das costas afeta a capacidade respiratória e a função cardíaca, enquanto a rigidez na região lombar afeta a mobilidade e aumenta o risco de quedas. Quando uma pessoa realiza alongamentos leves antes de dormir, ela não está apenas melhorando a flexibilidade. Ela está ativamente reduzindo a inflamação, melhorando a circulação sanguínea e permitindo que seu corpo realize um trabalho restaurador ideal durante a noite. Richard, do Arizona, acordava com fortes dores no pescoço e ombros todas as manhãs por mais de 2 anos. Supondo que isso fosse apenas parte do envelhecimento, ele começou a fazer rotações simples do pescoço, encolhimento de ombros e alongamentos leves das costas por apenas 60 segundos antes de dormir todas as noites.
Em 2 semanas, sua rigidez matinal desapareceu completamente. Suas dores nas articulações foram eliminadas, e seu nível geral de energia melhorou significativamente, pois seu corpo não estava mais lutando contra a inflamação crônica. A rotina de alongamento é simples, mas deve ser realizada todas as noites sem exceções. Sente-se na beira da cama e gire lentamente os ombros para trás 5 vezes, depois para frente 5 vezes. Gire a cabeça suavemente para a direita e mantenha por 10 segundos, depois para a esquerda por 10 segundos. Levante os braços acima da cabeça e incline-se suavemente para cada lado por 10 segundos. Finalmente, de pé ao lado da cama, coloque as mãos na região lombar e curve-se suavemente para trás por 10 segundos. Concentre-se na respiração profunda durante cada alongamento e nunca force movimentos que causem dor. Suas articulações precisam desse alívio agora. E cada noite que você pula essa rotina permite que a inflamação se acumule e acelere o processo de envelhecimento. Passo 5. Fortalecimento do sistema imunológico. O sistema imunológico de uma pessoa realiza seu trabalho mais importante de recuperação e fortalecimento durante o sono, mas somente se as condições ideais forem criadas para esse processo vital. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que idosos que otimizam seu ambiente de sono têm um sistema imunológico funcionando como o de pessoas 15 a 20 anos mais jovens, e apresentam uma frequência significativamente menor de infecções, câncer e outras doenças que ameaçam a vida. Simplesmente diminuir as luzes e controlar a temperatura do quarto antes de dormir desencadeia poderosos mecanismos de fortalecimento imunológico que podem literalmente adicionar anos à vida, mantendo sistemas de defesa do corpo no auge da eficiência. A exposição à luz à noite interrompe a produção de melatonina no corpo, um hormônio que não só ajuda a dormir, mas também é um dos mais poderosos antioxidantes e estimuladores do sistema imunológico. Quando uma pessoa é exposta à luz brilhante nas 2 horas antes de dormir, a produção de melatonina cai até 70%, deixando o sistema imunológico enfraquecido e vulnerável durante a noite. Pesquisas da Harvard Medical School mostram que idosos com produção ideal de melatonina têm níveis significativamente mais baixos de câncer, doenças cardíacas e infecções em comparação com aqueles com ciclos de melatonina interrompidos. A regulação da temperatura corporal também é crucial para a função imunológica. Quando a temperatura central cai naturalmente em um ambiente fresco, isso sinaliza ao sistema imunológico para iniciar ações intensas de recuperação e fortalecimento. As consequências de uma má preparação do ambiente de sono são sérias e podem ser perigosas para a vida dos idosos. Quando o quarto está muito quente ou muito claro, o corpo não consegue atingir os estágios de sono profundo necessários para a regeneração e recuperação do sistema imunológico. A produção de glóbulos brancos diminui significativamente, a resposta de anticorpos enfraquece, e a capacidade do corpo de combater infecções, células cancerosas e outras ameaças é prejudicada. Pesquisas de Johns Hopkins mostram que idosos que dormem em condições não ideais têm uma frequência 3 vezes maior de infecções do que aqueles que preparam corretamente seu ambiente de sono, e seu tempo de recuperação de doenças é significativamente mais longo. O controle da temperatura ambiente é cientificamente comprovado para melhorar a função imunológica e a longevidade. Quando a temperatura do quarto é ajustada exatamente para 20 graus Celsius, 68 graus Fahrenheit, o corpo pode atingir ciclos de sono profundo ideais que maximizam a recuperação e a regeneração do sistema imunológico. Temperaturas acima de 21 graus Celsius, 70 graus Fahrenheit, impedem a queda adequada da temperatura corporal central, interrompendo processos imunológicos cruciais. Temperaturas abaixo de 18 graus Celsius, 65 graus Fahrenheit, podem fazer com que o corpo gaste energia para se aquecer em vez de manter o sistema imunológico. Carol, de Ohio, sofreu por vários anos com resfriados frequentes, infecções e baixa energia antes de aprender sobre a otimização do ambiente de sono. Ela instalou cortinas blackout, diminuiu todas as luzes 2 horas antes de dormir e ajustou o termostato para exatamente 20 graus Celsius todas as noites. Em um mês, suas infecções recorrentes cessaram completamente. Seu nível de energia aumentou significativamente, e ela não teve um único resfriado ou doença por mais de 8 meses desde a implementação dessas mudanças. Transforme seu quarto em um santuário que fortalece o sistema imunológico, começando hoje à noite. Instale cortinas blackout ou use uma máscara para os olhos para eliminar todas as fontes de luz, incluindo pequenos indicadores LED de eletrônicos. Para criar as condições ideais que contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico, recomenda-se ajustar o termostato para exatamente 20 graus Celsius 2 horas antes de deitar e manter essa temperatura durante toda a noite. Deve-se desligar completamente a iluminação superior, dando preferência à luz suave de abajures ou velas para as atividades noturnas após o pôr do sol.
É extremamente importante remover ou cobrir cuidadosamente todos os dispositivos eletrônicos que emitem mesmo uma luz insignificante, incluindo despertadores, carregadores de telefone e televisores. O sistema imunológico de uma pessoa precisa desse ambiente ideal já esta noite, pois cada noite passada em condições de sono não ideais enfraquece inevitavelmente as defesas do corpo e encurta desnecessariamente sua expectativa de vida. Esta rotina noturna de 5 minutos não exige absolutamente nenhum investimento financeiro, mas tem o potencial de literalmente adicionar décadas à vida de uma pessoa, melhorando significativamente sua saúde e nível de energia, com mudanças começando a aparecer imediatamente. As pesquisas científicas nesta área são inegáveis. Idosos que implementam consistentemente esses 5 passos simples em sua rotina diária demonstram melhorias surpreendentes nos marcadores de longevidade, aumento da resistência a doenças e vitalidade geral já nas primeiras semanas de prática. O corpo humano possui uma incrível capacidade de recuperação e regeneração quando lhe são fornecidas as condições noturnas adequadas e a preparação necessária para seu funcionamento ideal.